Oi, meu nome é Fabiana Faialo e eu sou ilustradora. Eu tô aqui a convite do Sesc e do Ilustradoria para falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com ilustração infantil. Vamos lá? Apesar de eu gostar bastante de usar lápis ou tintas direto no papel, eu optei por trabalhar com ilustração digital através de um display interativo da marca Wacom, usando pincéis digitais que simulam os materiais tradicionais. Esse processo otimiza muito o meu tempo e eu vou explicar mais pra frente o porquê. O programa que eu uso é o Photoshop, tanto para rascunhar quanto para colorir. O próprio Photoshop disponibiliza pincéis bem legais, como estes que eu estou mostrando agora. Estes são alguns dos que eu mais uso. Eu vou mostrar um exemplo agora de como é o processo de trabalho. As editoras enviam as medidas da página que será ilustrada com marcações de onde estarão os textos, as margens de corte, entre outros detalhes. Esse exemplo aqui é de uma capa de livro escolar que fiz em 2018. Normalmente eu recebo também notas sobre o que eu devo desenhar. Em alguns casos eles me deixam livre para interpretar e criar como eu quiser, mas tudo depende do tipo de projeto, se é didático, paradidático, literatura, etc. Aqui vocês podem ver que ela me enviou apenas essas palavras-chave e a partir disso eu apresentei este rascunho como proposta. Essas manchas cinzas indicam os locais onde o título e símbolos da coleção e da editora serão colocados e a mola que separa a capa da contracapa. Depois de aprovado o rascunho, eu passo para a pintura. Eu faço cada elemento em uma camada separada e organizo essas camadas em pastas para facilitar. Como as editoras costumam trabalhar com prazos apertados, além de pedir algumas alterações durante o processo, a ilustração digital me ajuda a fazer essas alterações com mais rapidez, mexendo em elementos isolados, alterando cores ou posições dentro da página sem precisar refazer o desenho todo. Aqui mais um exemplo de como eu organizo as camadas. Agora eu vou tentar fazer um desenho do começo ao fim para vocês acompanharem. Vou começar abrindo um arquivo novo. Para ter uma boa resolução na hora da impressão, vou colocar 300 dpi e escolher o modo de cores CMYK, que já simula como ficarão as cores impressas no papel. Essas linhas guias servem para separar a área útil da margem de corte, onde não pode haver nenhum elemento importante. Vou aumentar 0,5 de cada lado em tamanho da tela de pintura, criar uma camada nova e pronto, posso começar a desenhar. Como vocês podem ver, eu escolhi um pincel que parece um pouco como lápis. O nosso repertório visual vai se formando com as lembranças das coisas que a gente vive, filmes e séries que a gente assiste, músicas, livros, lugares, pessoas e tantas outras coisas. Tudo isso ajuda na hora de criar. E é por isso que é muito legal manter um sketchbook sempre à mão para anotar ideias que surgem. Eu gosto de me inspirar na minha infância, nos meus animais de estimação, nos meus sonhos, em contos de fadas, mitos e tudo que provoca a minha imaginação. Gosto de passar um tempo fuçando páginas como o Pinterest, onde vou criando pastas com fotos e ilustrações de artistas que admiro, para ter sempre à mão quando precisar. Voltando ao desenho, deixei a camada do rascunho em cima de todas as outras para que ela fique sempre visível e escolhi um pincel mais poroso para colorir. Tem muitas maneiras de preencher as formas. Eu gosto de fazer um contorno com um pincel mais duro, selecionar o espaço interno e expandir em 3 pixels para não ficar contornos brancos em volta da seleção. E usar dentro o mesmo pincel de textura que eu escolhi para as outras áreas. Se eu quiser acrescentar detalhes a esse shape, mas não na mesma camada, posso criar uma nova, clicar com o botão direito do mouse sobre ela e criar uma máscara de corte.
Dessa maneira, eu só poderei pintar dentro da camada que está abaixo dela. Esse é o recurso que eu uso bastante. Bom, gente, apesar desse exemplo não ter ficado com as camadas tão organizadas quanto os que mostrei antes, de eu ter mudado de ideia algumas vezes e ter cometido alguns errinhos ao mesclar camadas antes da hora, achei que foi bem divertido desenhar assim sem muito planejamento. Eu acho que mais do que dominar técnicas de perspectiva, luz e sombra e anatomia, preciso também tentar contar uma boa história através da escolha de cada detalhe, das cores, formas, linhas e até dos espaços em branco. E essa foi só uma breve introdução. Cada ilustrador tem seu próprio processo e maneira de ver e fazer as coisas. Se você quiser me fazer alguma pergunta, pode me procurar nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Agradeço o Sesc e a equipe do Ilustradoria pelo convite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigada por assistir até o final.